Muito boa tarde, muita paz, muita esperança para vocês e para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar algo com você maravilhoso, algo simples. Pensa algo simples da palavra de Deus. Hoje eu quero tentar, na verdade eu quero tentar ser útil na sua vida e permitir também que Deus fale, não somente através dos meus lábios, mas através dos lábios de qualquer pessoa que você tenha ouvido, né, pregar sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre o Evangelho da Graça, aquele Evangelho da Graça que Paulo fala que qualquer outro que prega um Evangelho além dele, Paulo considera como anátema, né? Então a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem triunfalista, ela não é. A mensagem do Evangelho é uma mensagem real, viva, pura e genuína. Só que, de certa forma, desde os dias de apóstolo Paulo para cá, a igreja em si tem sofrido certas deformações nas mensagens. Por isso que Paulo pede na carta de 2 Timóteo, que era capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, Paulo pede para perseverar na sã doutrina e tudo mais. E no finalzinho ali, quando Paulo vai dando as suas cartas ali, né, entregando as suas cartas, principalmente a carta de Timóteo, Paulo explica que haveria pessoas que entrariam nas igrejas e jamais poupariam o rebanho, jamais, né? Jamais pouparia o rebanho. Muito pelo contrário, eles entrariam nas igrejas como lobos cruéis, né, a fim de atrair pessoas para si, visando cargos ministeriais, pelo poder da ganância, vos explorarão com ganância, né, com palavras fingidas. Mais à frente a gente vai ver isso aqui. Só que eu quero compartilhar algo com vocês maravilhoso da palavra de Deus. Está em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Está um texto maravilhoso aqui. 1 Timóteo capítulo 4. Paulo dá uma diretriz importantíssima para nós. Só que poucas pessoas realmente vão ministrar sobre esses textos nas igrejas, porque muitas igrejas hoje em dia você vê que essas coisas não é ministrada lá, tá? De certa forma você vê que não é. De certa forma há uma divergência, há uma dificuldade, né, das pessoas entenderem esse propósito. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz algo muito importante que você e nós precisamos aprender. O Espírito, porém, expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizada a própria consciência, ou seja, eles já têm a consciência cauterizada pela mentira. Então essa pessoa, ela dá ouvido a outros espíritos, inclusive espírito das trevas, espíritos enganadores, né? Espírito impuro, espírito enganador, que proíbem o casamento. Vamos lá, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade,
a fim de usarem dele com ações de graça. Paulo fala aqui que o alimento é puro aos olhos de Deus. E você não pode contaminar o alimento vendendo coisas na igreja ou fazendo a casa de Deus um mercado, um comércio. Você não pode fazer da casa de Deus uma lanchonete, uma comilança, certas festividades que realmente não convém ao reino de Deus. Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz, gozo na presença do Espírito Santo. Então Paulo fala isso. Que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele com ações de graça. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Bom, Paulo aqui explica que nos últimos tempos aconteceria tudo isso. E tudo isso está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Você vai numa igreja, o cara só fala de oferta, só cobra oferta, dízimo. Você vai numa igreja, só campanha disso, campanha daquilo. Você vai numa igreja, você vê vendendo coisas, talvez salgado, roupa e até bazar na frente da igreja, você vê. Eu já vi muitos, e a maioria das igrejas que tem bazares na frente, né, que tem essas lojinhas de roupa, são as Assembleias de Deus. A maioria são Assembleias de Deus, né? Dificilmente você vai ver uma igreja Deus é Amor. Dificilmente você vai ver a Universal, ou Pentecostal, ou Adventista do Sétimo Dia, até a Católica você não vê. Você vê os assembleanos vendendo coisas na frente da igreja, fazendo da casa de Deus um mercado para tirar proveito e prestigiar o líder majoritário daquela igreja, né? Então, é isso. E no capítulo 4 também de 2 Timóteo, Paulo nos dá outras diretrizes maravilhosas aqui, olha. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus. Paulo está exortando aqui a igreja, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com longanimidade. E todo ensino, todo ensinamento que for útil para o reino de Deus e para proveito do reino de Deus, Deus recebe, tá? Todo ensinamento que for para proveito das coisas de Deus e do reino, Deus recebe. Todo ensinamento que não for proveitoso para o reino, Deus não recebe, tá bom? Guarda isso no seu coração. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, esses falsos mestres, falsos líderes que não suportam a sã doutrina e a verdade do reino, eles vão fazer de tudo. Não, mas a nossa igreja sabe como é que é, né? E tem essas liturgias, tem essas coisas, né? E aí você vê ali que o foco daquela igreja ou daquele ministério não é a palavra de Deus em si, né? Não é ensinar o reino. Você vê que o foco é mais voltado para as coisas terrenas, para o dinheiro, para a comida, a abstinência de alimento. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu posso, eu tenho um salário, eu sou prestigiado. Então você vê tudo isso acontecendo, né? Você vê que as pessoas desprezam, na verdade, a autoridade ao ponto de confundir, né, o chamado que a pessoa recebe da parte de Deus com cargos ministeriais. Gente, o cargo ministerial não é um chamado, né? E um chamado da parte de Deus não é um cargo ministerial. Então, o que as pessoas fazem? Elas trocam, elas pegam o cargo ministerial e colocam no lugar do chamado. E pega o chamado que Deus chamou para a vida da pessoa e coloca no lugar do cargo ministerial. Por exemplo, evangelista. Quando que evangelista é um cargo? Né? Evangelista não é um cargo, gente. Evangelista é uma vocação. Paulo fala, a um foi dado
para ser apóstolo, outro para profeta, outro para evangelistas e mestres, doutores e pastores, bispos, diáconos, presbíteros, para apacentar a igreja de Deus em Cristo Jesus. Só que hoje é diferente. Hoje você vê que a pessoa faz uma teologia ali, um bacharel, e aí, ele é o presbítero, ele é o pastor, ele é o evangelista, ele é formado em bacharel. Só que isso não tem nada a ver, infelizmente, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, tá? Você vê também que o Papa, ele estuda 8 anos, né? E olha o que o Papa faz, olha o que a Igreja Católica faz. Tanto tempo que ele estuda, mas ele tem a mente cauterizada porque ele nega, né? Ele nega até que Jesus é o Cristo. Ele nega, o Papa é um dos anticristos. Ele nega que Jesus é o Cristo, nega a pessoa de Cristo. A obra que o Papa faz, que eles fazem, são obras-primas deles, são coisas inventadas, né? A palavra de Deus diz também que nós não poderíamos nos prostrar diante das estatuetas, imagens de escultura, e é isso que a Igreja Católica faz, né? Você vê que não há mais o respeito genuíno que a Igreja precisa, você vê que não há mais, né? Então vamos lá. Porque virá um tempo em que não suportarão sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, tá vendo? Os mestres que estão se cercando segundo as suas próprias cobiças, é isso, né? É isso que você está vendo, é isso que você está realmente percebendo, é isso que você está realmente vendo dentro das igrejas, o interesse pelos bens materiais. Você não vê o evangelho sendo pregado, a mensagem do amor, a mensagem do arrependimento, a mensagem da vida eterna, você não vê, né? E se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando às fábulas. Tu, porém, se é sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu chamado. Gente, Jesus disse claramente em João capítulo 3, vou trazer aqui para você, João capítulo 3, se não me engano, e também em João capítulo 8, né? João capítulo 8, ele fala claramente aqui, ó. Vamos lá, vamos em João capítulo 3, que eu vou trazer para você aqui. Evangelho de João capítulo 3. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, né? Jesus disse uma palavra maravilhosa. Olha o que Jesus disse para Nicodemos, né? Vamos no princípio aqui, vamos na palavra de Deus aqui, no que realmente importa aqui para nós, ó. Olha o que Jesus disse aqui, no capítulo 3, do versículo número 5 de João, Jesus faz algo incrível aqui com Nicodemos, ó. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, tudo que a gente acabamos de ler aqui, talvez aquilo que Paulo fala, falsos mestres, pessoas não suportaram a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos, voltando-se às fábulas, né? Segundo suas próprias cobiças, se cercarão de mestre após si para atrair pessoas interesseiras. Você vê que será que essas pessoas nasceram de novo? Será que conhecem a verdade do reino? Será que é isso que Jesus ensina? Né? O que vale mais? O amor ou o dinheiro? O que vale mais? A mensagem triunfalista ou a verdade que liberta? O que vale mais? Né? Desdenhar uma pessoa, desprezar ou abraçar? O que vale mais? Atrair pessoas para si mesmo ou fazer discípulos para o próprio Jesus, né? O que é que vale mais? Né? O poder do abraço, o poder da amizade é muito mais importante do que nós imaginamos. A Bíblia diz que quando Jesus fala para os apóstolos que a partida dele estava próxima, eles se entristeceram profundamente. Porque afinal de contas, eles estavam tão acostumados a ficar perto do mestre, acostumados com o amor que o mestre dava para ele, que eles não queriam mais ficar longe do mestre. Ou seja, eles se acostumaram com a verdade. É essa que é a ideia. Eles se acostumaram com a sã doutrina, com a palavra pura, genuína e verdadeira, né?
E aí Jesus vai dizendo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando a pessoa nasce do Espírito, quando a pessoa nasce do Espírito Santo de verdade, quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo e recebe vida eterna, quando ela é realmente revestida com o poder do Espírito Santo, o poder do reino, ela não dá ouvido a outro espírito, a espírito enganadores, ela não vai dar ouvido. Porque ela olha assim e fala, gente, pelo amor de Deus, eu não sinto a presença de Deus quando esse homem prega, eu não sinto a presença de Deus quando esse cara fala. Ele fala, mas parece que eu sinto tristeza, angústia, peso, parece que eu sinto medo, parece que eu fico mais para trás do que para frente, eu fico com um pé atrás e outro na frente, o que está acontecendo, que mensagem é essa que quando ele fala eu sinto medo, sinto desprazer, eu não sinto a presença de Deus, né? E você consegue perceber, sim, pelo discernimento de espírito, que há certas influências malignas quando você percebe que você não sente a mínima presença do espírito quando aquele cara prega, né? Talvez ele tenha parte com o demônio, talvez ele seja um falso profeta, talvez ele seja alguém curandeiro, por exemplo, curandeiro do inferno, que está aí fazendo um milagre, enganando milhares de pessoas. E aí fica a dica, né? Acautelai-vos do falso profetas que vem até vós, disfarçado como ovelha, mas por dentro é lobo, né? O lobo devorador, lobo roubador, né? E a Bíblia fala que nós não podemos colher, né? Uva dos espinheiros e figo da erva daninha, nós não podemos colher uma fruta doce da árvore amarga e nenhuma fruta amarga da árvore doce. Nós não podemos fazer isso, né? Então Jesus fala para Nicodemos aqui, olha, não te maravilheis de dizer, necessário é nascer de novo. Necessário é você nascer de novo, Nicodemos. Necessário é você nascer de novo. Tem gente que precisa nascer de novo. Enquanto elas não nascerem de novo, elas vão ser enganadas, né? As pessoas vão persuadi-lo facilmente, vão enganá-lo facilmente, cobrando, explorando, implorando dízimo e oferta, porque no Novo Testamento não tem mais dízimo. Paulo fala sobre isso. Jesus também não fala que você tinha que dar o dízimo, não fala. Gabriel, mas Jesus falou do fariseu ali. Pois é, no capítulo 23, Jesus dá uma bronca, Jesus arrebenta ali os fariseus ali, chama de hipócrita e diz que eles desprezam, dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, né? Mas eles negligenciam todos os outros mandamentos da lei, eles deveriam cumprir, só que eles não conseguiam cumprir todos os mandamentos da lei porque não havia justiça na vida dos fariseus. A mesma coisa está acontecendo hoje, um monte de pessoa fariseu pedindo dízimo e dizendo que você tem que dar, se não der a maldição vem. Olha, eu não tenho o mínimo problema com igreja ou com pastores, pastora, com nada. O meu problema, gente, é com a falta de sabedoria e a falta de leitura bíblica. Porque se uma pessoa ler realmente a palavra de Deus, ela vai ver, vai ser confrontada e vai perceber que aquilo que ela está ensinando, talvez que aprendeu errado, você pode realmente ver que aquela pessoa ensina daquele jeito porque aprendeu, né? E a Bíblia diz que nós vamos clareando, o nosso entendimento vai clareando, nós vamos aprendendo conforme o passar do tempo, conforme a experiência. E, gente, uma pessoa que não aprende conforme o passar do tempo, conforme a experiência, essa pessoa, infelizmente, ela não está andando com Deus, né? Não está ligada com Deus de verdade. Porque quando você está ligado com Deus, você tem mais chance de aprender do que desaprender, porque é isso que nós somos filhos, mas também nós somos peregrinos aqui na terra, somos chamados, predestinados a sermos filhos. Então, se somos filhos, adotados pelo Espírito pelo qual clamamos Abba Pai, que nos adota como filho, e esse mesmo Espírito de Deus, ele não é do mundo, porque o mundo não tem, porque o mundo não vê, porque o mundo não conhece,
O mundo não pode ter, né? Aquilo que está lá fora, né? Não pode ser comparado ao que está dentro de nós. O que está dentro de nós, que é o Espírito da graça, o Espírito de Deus, que repousa sobre nós, é aquilo que lá fora eles não têm, né? As pessoas ímpias, né? As pessoas, sei lá, as pessoas que estão longe de Deus mesmo, que não querem nada, sabe? Não se arrepende do pecado, não volta, eu não consigo entender. Sabe, pessoas que têm tanto tempo de ministério e faz menções de coisas que Jesus não fez. Fala coisas que Jesus nunca falou. Diz palavras que até mesmo o próprio Paulo nunca falou. As pessoas ensinam coisas que João apóstolo nunca ensinou. As pessoas dizem que se você não der o dízimo, você será amaldiçoado, né? As pessoas dizem que se você não der oferta, vai faltar comida na sua casa, vai faltar pão sobre a mesa, ou seja, com quem que essas pessoas têm aprendido esse tipo de doutrina, né? Olha, com Jesus não foi, com Paulo não foi, com João também não foi, né? Não foi, com nenhum deles foi, né? Então é bem complicado. Vamos ao texto? Vamos ao texto maravilhoso aqui, olha, de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo... 2 Pedro capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2, nós vamos começar a ler do versículo 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, né? A falsa doutrina. Você tem que dar o dízimo, você tem que dar a oferta, senão você vai ser amaldiçoado e o devorador vem. Beleza. Aí eu pergunto, se o devorador vem, se você vai ser amaldiçoado, então por que Jesus derramou o Espírito Santo? Por quê? Né? Ficaria uma pergunta para você parar para pensar. Se Jesus derramou o Espírito Santo, que é poderoso para se proteger de tudo, por que a pessoa está dizendo que o devorador vai pegar você, vai devorar a tua casa se você não der o dízimo e não der a oferta, né? Então, a morada do Espírito Santo dentro de nós é em vão? O Espírito Santo está na nossa vida em vão? É à toa que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível? É à toa que o Espírito Santo nos ensina a orar, porque não sabemos pedir como convém, mas Ele mesmo intercede por nós com gemido inexprimível? Não. Não, tenho certeza que não é à toa. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele realmente vai sempre fazer com que nós realmente tenhamos consciência, né? Consciência do reino. Olha aqui. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da destruição, ficando reservado para o juízo, e não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo. Se concedeu a destruição à cidade de Sodoma e de Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as, por exemplo, dos que vivessem impiamente, né? Vamos lá. Vivessem impiamente. E se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustiças obras dele, da lei, né? Injustiças obras dele. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam
blasfemar das dignidades, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemam do que não entende, perecerão na sua corrupção, e receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódoas e máculos, deleitando-se em suas festas quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantes, têm o coração exercitado na ganância, e são filhos da maldição. Ele, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas foi repreendido pela transgressão, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, impediu a loucura do profeta, falando com voz humana. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pelas tempestades, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Bom, esse texto aqui também, tem uma mosca aqui me perturbando. Esse texto aqui também, Jesus fala que... Jesus deixa claro, o apóstolo Pedro também deixa claro, que Jesus sim chamou os fariseus de escriba hipócrita, de adúltero, de pecador e tudo mais, e disse que eles desprezavam a fé, a misericórdia e a justiça. Por isso, foca na mensagem da cruz, foca no evangelho da cruz. Lembre-se sempre, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse Espírito não vem de Deus. Negar a natureza pessoal de Cristo, que foi ressuscitado, teve as marcas das mãos, as marcas dos cravos nas mãos. Negar isso já é uma doutrina falsa, já é uma coisa que posso dizer falsos profetas, E a pessoa que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne e ressuscitou ao terceiro dia, esse tal profeta, ele tem o espírito do anticristo. Lembre-se sempre, os falsos profetas nunca vai pregar sobre o corpo de Cristo, a importância do corpo de Cristo. Falsos profetas nunca vão pregar, falsos mestres, falsos pastores também, porque Jesus em João capítulo 10, ele dá uma bronca ali e explica para os apóstolos que muitos que vieram tentando ser pastor, não foram pastores de verdade, mas foram ladrões e assaltantes, foram mercenários. O mercenário, quando vê que o lobo vem, ele rala peito, foge, porque ele não tem cuidado com as ovelhas, Mas Jesus é o verdadeiro pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Está em João capítulo 10, tá, gente? O falso profeta, o falso mestre não prega sobre a importância do corpo de Cristo, sobre o caráter, arrependimento, mensagem de perdão, amor genuíno, mensagem de vida eterna, mensagem do reino. Não prega sobre mudança de vida, sobre o ensinamento verdadeiro da sã doutrina. Eles não pregam. A mensagem desses falsos profetas e falsos pastores e mestres é o dinheiro, o dízimo, a oferta, a campanha, a rosa ungida, a festa na igreja, campanha disso, campanha daquilo. Fazem parte dessa massa de engano. Então, fique atento para o próximo vídeo. Deus vai falar muito ao seu coração e eu tenho certeza disso. Que o Pai te abençoe.